nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá. Começando então o estudo do volume 4. Estudo 1 do volume 4. Primeiro trecho. Deixa eu pegar aqui. 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim, as visitas de Nosso Senhor e o estado de vítima. Mas esta manhã, ao vir o bem de Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se todo, em atitude de querer esse alívio, um alívio. Então eu a tirei pouco a pouco para lhe dar mais gosto. A coloquei sobre a minha cabeça e pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante. Porque se você espera e amanhã não espera, o amor adoece. Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna. Mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor e se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por mais que sejam as tuas dificuldades, jamais nem sequer por um instante deves afastar-te da esperança, com o temor de me perder, mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo, e então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir, sem me dizer mais nada. Então ela ficou sem esperança, né, de que ele viria. E aí ele corrigiu ela pedindo para que tenha sempre esperança, que o amor, né, ele é acompanhado e sustentado pela esperança perseverante. Então a gente também vai viver assim, sempre nessa certeza, né, de perseverar no amor e ter esperança em Deus sempre. Mesmo que a gente faça coisas que muitas vezes né, parece que a gente não está na santidade, a gente às vezes duvida de nós, é muito normal sentir isso. A gente às vezes fala, será que realmente eu estou vivendo de minha vontade? Será que eu não estou me enganando? Né? Às vezes a gente ouve alguma coisa sobre virtude e a gente fica pensando, meu Deus, eu não sou tão virtuosa assim, eu não, né, tal. Será que realmente eu não estou me enganando com essa santidade? Então, mesmo que você passe por esses momentos de frieza, de secura, né, de tibieza, alguma coisa que seja permitido por Deus você passar, permaneça na esperança e no amor a Deus. Né? Ele é maior do que tudo isso que você possa pensar na sua mente, inquietar-se, qualquer coisa que você possa provocar, né, dentro de você com a sua vontade humana, ou que possa ser provocada indiretamente pela ação do inimigo, nada disso é maior do que Deus. Então, sempre ter esperança, né, permanente, amém? E no outro trecho, ela vai falar sobre o estado de vítima, que ela falou que estava pensando que tinha acabado, né? Então, continua vindo, meu docíssimo Jesus, esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim, e depois me disse: minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu, e eu me pus a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas. Giramos, né? E me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções. Especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito, e para fazer com que ninguém se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos! Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer esse golpe aí, né, um ataque de improviso. E não sabendo eles a razão, eles se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizar o ataque. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo já está preparado. Depois disso, o Jesus se mostrou todo chagado. Olha, quantas chagas me abriram, e a necessidade de estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. Então, não há momento em que deixem de ofender Jesus. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser também os sofrimentos e as orações para me aliviarem algo. E se você se vê suspensa, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviada em minhas penas, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Nossa, interessante, né? Então, ele está sempre sofrendo. E é necessário o estado de vítima contínuo. E sendo contínuas as ofensas, também deve ser contínuos os sofrimentos da vítima. E as orações da vítima para aliviar Jesus. E se você se vê suspensa, mesmo assim sofre, treme e teme,
porque não me vendo aliviada em minhas penas, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Então, eu só não entendi essa parte. Se você se vê suspensa, sofre, treme e teme. Tenha medo, porque se você não me vê aliviada em minhas penas, pode acontecer de ser concedido aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Eu acho que é isso que quer dizer, né? Ao ouvir isso, então, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim, e enquanto estava nisto, vi o confessor com as suas intenções que forçava Jesus a me fazer sofrer. Então, bendito Senhor, me participou tais e tantas penas, que eu mesma não sei como eu fiquei viva. Mas o Senhor em minhas penas não me deixou sozinha, mas bem parecia que não resistia se o seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar, eu passo adiante e faço silêncio. E ela deixou de falar uma porção de coisas boas para nós, mas tá bom. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-lhe tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados, meu adorável Jesus não se fazia ver. Eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim. Visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao ver o bendito Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se tudo em atitude de querer um alívio. Então eu o atirei pouco a pouco e, para lhe dar mais gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante. Porque se hoje espera e amanhã não, o amor adoece. Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor e se fica só. Sem sustento termina com morrer de tudo. Por isso, por maiores que sejam as dificuldades, jamais, nem sequer em um instante, deves afastar-te da esperança com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo, e então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir sem me dizer mais nada. Então, a esperança é algo que tem que ser algo contínuo, né? Não pode ser algo que você fala, que confia uma vez e depois deixa de esperar e perde a paciência, né? Igual tá falando aqui, é uma esperança perseverante, né? Então, é uma coisa contínua. A pessoa sempre se coloca ali, né? Confiando porque você vive pela verdade do que Deus fala, sabe? É você ficar com o que Jesus fala, né? E não duvidar, mesmo que externamente, né? Igual ontem, né? Com a luz que Jesus deu, né? Com esse insight, né? Sobre que nós somos esse sol. E que as coisas estão acontecendo, né? Basta a gente ver e olhar bem. E essa confirmação, né? De que o que a gente está aprendendo, o que a gente está meditando, o que a gente está falando já está caindo na mente de todas as pessoas, né? Que as pessoas estão recebendo, que as coisas estão acontecendo. Então, meio que a gente ouvia sempre falando isso, né? Ele também falava muito para a Luísa ficava assim, mas será que a divina vontade vai ser conhecida? Aí Jesus falava, foca na sua missão, que eu vou me encarregar, que meus inscritos eu farei eles, os telégrafos, né? Falei que vários caminhos para percorrer pelo mundo, né? E senão como mensageiros, telégrafos, tal e tal. E falava muitas coisas assim, né? E tinha que ficar nessa esperança, nessa certeza de que se Jesus está falando que vai acontecer, vai acontecer. E hoje a gente vai, né, vai vendo essas confirmações, né, do que a gente esperava, né, do que a gente ficava com o que ele dizia. Mesmo a gente tendo aquele sentimento assim, não, parece que não faço nada, ou parece que o que a gente faz tem efeito só para nós mesmos, assim, né? Da impressão que ficava mais entre nós, assim, né? No grupo, né? Aqueles que estavam interessados, que viu um fruto ali, outro ali, de alguém que está aprendendo, né? E não, nossa, parece que a gente não tá vendo acontecer, né? Não tá vendo as pessoas entendendo nada. O mundo parece que tá todo mundo na treva, né? Aí Jesus fala, abre bem os olhos, né? Não tá na treva, tá na luz, né? Porque tudo que tá acontecendo é luz, né? É todo um bem. E as pessoas estão aprendendo, a informação está chegando.
e que pode reparar que as pessoas estão mais iluminadas, né? Com a inteligência mais iluminada por Deus, compreendendo muitas coisas, falando muitas coisas do que é falado entre nós, entendendo coisas grandiosas, né? Ensinando para outras pessoas. Então, as coisas estão acontecendo. Tá chegando o vale benéfico, né? Então, isso tudo foi porque permanecemos perseverantes. Se a gente deixasse de esperar, se a gente não acreditasse e ficasse olhando para nossa pequenez e miséria, pro sentimento que a gente tinha de que não estava fazendo nada, né? Porque parecia que não estava fazendo muita coisa. Ou se a gente ficasse presa a coisas palpáveis como resultados em números, né? Em quantidades assim aos nossos olhos, né? Isso é muito pouco, se a gente for olhar no que Deus faz, né? De levar isso aí pra gente que a gente nem imagina. Ou ficasse preso a críticas, né? E por causa disso deixasse de esperar em Deus, né? Ficasse olhando aos obstáculos, né? Seja que a gente encontre em nós, da nossa própria miséria e pequenez, ou fora, na miséria das outras pessoas, nos comentários das outras pessoas, nas incompreensões, né? Que a gente encontra pelo caminho. Meu Deus do céu. Então, graças a Deus, aqui é um grupo de perseverantes, né? Essa não é uma espera em vão. A gente vê claramente que esperar em Deus não é em vão, porque se ele diz, está acontecendo. Se ele diz, é lei, entendeu? É verdade. A esperança é na palavra dele, é no que ele diz, né? Porque se fosse em nós mesmos, a gente deixaria, desanimaria, né? Então é muito importante isso, né? Então Aí ele fala: se hoje você espera e amanhã não, o amor vai adoecer, né? Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna. Quanto mais constante você persevera, quanto mais atos contínuos, né? Mais o amor é sustentado, né? Mais firme você fica, né? Mais robusto, mais vivo o amor, né? E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor, e se fica só, sem sustento, termina como morrer de todo, que é o desânimo, né? Que é a desesperança, né? Jesus fala no livro do céu que o desânimo é terrível, ele é destrutivo. A pessoa acha que não, né? Pode parar um dia, não tem problema, pode parar um pouquinho, ela não tem ideia do que ela está fazendo. Porque fala que o desânimo é um humor infeccioso que contamina as plantas mais fortes. Então ele vai adoecendo a pessoa tanto, 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 quando a pessoa que não, ela parou, paralisou e esfriou totalmente. Então o amor fica morto, né? Porque a pessoa esfria. Ela fica na frieza tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é como se ela ficasse insensível já a Deus, assim, o que Deus fala, né? Porque o que mantém a gente é todos os dias continuar, independente de como você acorda, independente dos problemas, é você se manter constante, né? E não paralisar nos seus sentimentos, nada disso, né? É o que alimenta todos os dias a gente tá aqui, né? Se a gente fosse um grupo assim que ouvisse uma vez por mês, né? Seria muito desanimado, desanimado, né? Desanimador. Seria muito desanimador, porque a gente ia ficar, né? Muito tempo assim paralisado, para depois sim falar mais um pouco, né? Mas é todo dia tem o conteúdo, né? A gente está aqui perseverante, né? Isso é muito importante, né? Todos os dias a gente tem que estar alimentando essa vida de amor, que é através dos nossos atos, as partilhas, os vídeos, tudo que nós fazemos é muito importante. É todos os dias estar ali, ó. Todo dia está Jesus, estou aqui de novo, eu quero continuar, eu acredito. Isso é muito importante, né? É muito importante mesmo, né? Então, por isso, por maiores que sejam as suas dificuldades, então não importa a sua dificuldade. O maior que para você seja qualquer coisa, né? Jamais. Nem sequer por um instante deves afastar-te da esperança, com temor de me perder, né? Então, nada a ver, não tem que parar por nada, né? Mas bem, deves fazer de modo que a esperança, você não pode pensar assim, a divina vontade não é para mim, eu temo não conseguir, né? Eu temo que não conseguir realizar o que Jesus deseja. Não sei o quê, né? Olhando para suas próprias dificuldades, que não é você. A esperança é justamente você se mover por ele, pela graça dele, acreditar que é tudo ele que faz, né? Então, assim, não é em você mesmo, nada. É nele, é no que ele tem. É ele que é, né? É ele que tem tudo. Os méritos é tudo dele, né? A graça é toda dele. Então, a esperança é porque ele tem do que você esperar. Você em si mesmo não encontra nada mesmo, não. Mas em Jesus você encontra tudo, né? É muito importante isso, né? Aí, o segundo trecho aqui é o estado de vítima. Continua vindo, meu docíssimo Jesus. Esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargor em mim. Depois disse-me: minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu, e eu pus-me a rezar junto a Jesus.
Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções. E especialmente vi que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos, né? Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso. E não sabendo eles a razão, se rói de raiva. Então, alguma coisa segura eles, porque os homens não podem apertar um botão, se Deus não permitir. Não pensa que está no controle do homem, né? As coisas, né? Por mais que eles falam, vamos fazer isso, vamos destruir isso, vamos não sei o quê, vamos nos infiltrar nisso, e vamos fazer tal coisa. Eles podem ter um monte de intenção, mas se Deus está permitindo, ele está tirando bem daquilo. Ele está permitindo aquilo porque já está tirando bem daquilo, porque está usando disso para algum propósito. Então, assim, tudo está no controle de Deus. Não é o homem que aperta um botão sem Deus ver, né? Que é o homem que é tão esperto assim, não. É tudo está no controle de Deus. Então eles veem que tem algo que segura eles, que atrapalha eles. Sempre aparece uma pedra, um obstáculo, eles não conseguem concluir o que eles querem. Aí eles ficam se roendo de raiva, né? Porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda essa liberdade, porque tudo está preparado, tá vendo? Depois disso, voltamos, e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas me abriram e a necessidade do estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos. Então, se é contínuas as ofensas, contínuo é nossos atos de reparação, nossa vida, né? Que a gente vai mandando luz, né? Tem um trecho do livro do céu que Jesus fala isso, que em cima dessas trevas tem que ter luz em cima. Tipo assim, eu esqueci de direitinho a palavra que ele usa, né? Mas ele fala disso, que ele tá em cima de tudo isso, entendeu? Que você vê assim, pode estar acontecendo muita ofensa, tá? Mas ele está falando, né, que ele vai formando a luz dele, os caminhos dele em cima disso, como se fosse assim, a luz dele está sobre isso. Eu esqueci direitinho a palavra que ele usa no trecho, né? Mas é assim, entendeu? Então, assim, até o que está sendo permitido na Terra, a liberdade que o homem pode estar tendo, é porque tem pessoas vivendo a divina vontade. Então, se Deus está permitindo as coisas acontecer também, assim, está dando mais liberdade, é porque tem pessoas vivendo a divina vontade. E a gente não faz ideia, né? Mas quantas maquinações esses homens. Talvez quantas vezes esses homens pensou em apertar um botão e ativar uma arma nuclear mesmo, né? E matar trocentas pessoas. Por mais que eles façam planos, Deus, muitas coisas Deus não está permitindo acontecer. Deus não permite acontecer coisas muito, mas muito graves. Por quê? Porque a gente às vezes não tem ideia do quanto a justiça é aplacada também. O quanto coisa que, através dos nossos atos na divina vontade, são impedidas de acontecer na Terra. Quantos planos desses homens são confundidos nos seus planos, né? Por mais que a gente está vendo assim, mas parece que eles estão, né, conseguindo muita coisa. Não. Mas a gente não faz ideia do que, se eles pudessem, talvez eles queriam explodir tudo, explodir muito lugar, né? Matar é muito mais, né? Muito mais do que o que um vírus matou, né? Eles queriam muito mais. Mas assim, você vê que Deus, ele intervém muito. E para ele fazer isso, tem que ter contínuas reparações, que são as nossa vida na divina vontade. Todos os nossos atos formam, né, esse apoio, né? Esse contraste, né, diante do que é feito de ofensa, né? Então é muito grande, gente. Então, assim, a gente não faz ideia do que é a divina vontade. Se o estado de vítima tem um poder de aplacar tão forte, né? Imagina quem vive na divina vontade. Imagina o estado na divina vontade, né? É muito grande, né? Muito mais do que o ofício de vítima, né? A vida na divina vontade, que já é você o maior sacrifício e sofrimento e o mais para Deus assim que mais você pode dar para ele é morrer para sua vontade humana. Então é muito grande essa vida na divina vontade e o bem que ela realiza, né? Então assim é muito grande isso, né? Então, aí tá falando, tem que ser contínuos os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspensa, sofre, treme e treme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá a conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. E se você se vê suspenso, sofre, né? Treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não aliviando Jesus, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Ao ouvir isso, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim. Enquanto estava nisso, viu, confessou que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer.
Então o confessor tem que estar junto, né? Nessa mesma intenção. Então, bendito Senhor, me participou tais e tais penas, que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor, minhas penas, não me deixou só, mas bem parecia que não resistia. Se seu coração me deixasse, passei alguns dias junto com Jesus. E me comunicou tantas graças que me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar, passo adiante e faço silêncio. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4. A esperança, o alimento do amor. Como nos dias passados meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim. Visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao ver o bendito Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se todo, em atitude de querer um alívio. Então eu a tirei pouco a pouco e, para lhe dar mais gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Pouco depois me disse: Minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante, porque se hoje espero e amanhã não, o amor adoece. Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor, e se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por maiores que sejam as tuas dificuldades, jamais, nem sequer por um instante, deves afastar-te da esperança, com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo, e então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir sem me dizer mais nada. É muito importante o que Jesus falou aqui, e é uma coisa que a gente consegue entender, assim, por exemplo, se você acha que uma pessoa que você ama muito, que ela não te ama mais, que tá tudo acabado, se você pensa assim, ó, acabou. Ela tava assim, ó, ela tava sem esperança de ver ele, ela tava pensando, acabou o estado de vítima e ele não vem mais. Então, qual que é a tendência? Se a gente continua pensando isso todo dia, ele não vem mais. Então, eu vou viver minha vida. Você vai acabar esquecendo a pessoa. Mas pensa assim numa situação, né? Você tem um. Se você perder a esperança, por exemplo, de. Ai, Senhor, tipo assim. Se você acha que a pessoa não, que uma pessoa que você ama muito não te ama mais, você vai acabar esquecendo a pessoa. Você não vai ficar alimentando o amor pela pessoa. O amor não vai crescer, porque você já falou, ela não me ama, ela não vai voltar mais. Então o amor acaba. É isso. Aí assim, se a gente pensa que a pessoa, que o relacionamento acabou, assim, acabou, não tem mais, acabou. Aquela pessoa ali, então você vai ficar nutrindo o amor? A tendência é esquecer, então, por isso que ele falou, né? O amor é alimentado pela esperança, porque se você já coloca assim, tá acabado, Jesus não vem mais. Então você vai acabar não lembrando dele mais, acabou, então acabou, tipo, acabou, acabou. E aí eu fiquei pensando, Senhor, é muito sério, né, quando a pessoa fica sem a esperança do céu, sem aquela certeza, porque ele falou assim: "Não, você tem que ter essa certeza constante, essa esperança tem que ser constante". Então a pessoa, muitas pessoas vivem assim, sem esperança do céu, sem aquela certeza do céu, de que vai ser salva. A pessoa vive numa falta de esperança da salvação. Muitos católicos, pessoas que rezam, muitos falam assim: "Ah, eu não sei, é muito difícil, eu não sei". Então, não fica com aquela esperança firme em Deus. E aí ela vive, aí assim, sabe, gente, isso fica no subconsciente, tipo assim, ó,
Já que eu não tenho certeza se eu vou para o céu, então eu vou aproveitar a vida. Entenderam? Que é muito perigoso pensar isso. Que você pensa assim: eu não sei mesmo se eu vou para o céu, eu não tenho esperança, eu não sei se eu vou. O que que vai acontecer comigo depois da morte? Na outra vida, eu não sei, então. Aí, se você vive assim com essa consciência, você acaba vivendo numa mornidão. Porque, eu não sei mesmo se eu vou. Então, vou aproveitar o agora. Eu não sei se eu vou viver na eternidade no céu. Então, vou aproveitar agora a vida. E você não ama a Deus. Não alimenta. Esse amor não é alimentado por essa esperança do céu, essa certeza do céu. Jesus falou aqui claramente, né? A esperança é o alimento do amor. Então, se não tem a esperança, o amor por Deus adoece e morre. É muito sério, né? É muito sério isso que ele está falando. Olha o que ele fala aqui, né? O verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança. E pela esperança perseverante, que não acaba. Porque se hoje espere e amanhã não, o amor adoece. O amor a Deus adoece quando a pessoa não tem essa esperança perseverante, constante. Muita gente já ouvi, eu fico assim, a pessoa fala assim: não, eu não tenho certeza se eu vou para o céu, eu não sei, eu não sei. Ela fica cambaleando ali, sabe, ali, em dúvida. Se ela está em dúvida, a gente só investe todas as fichas, a gente só se entrega para um amor quando você tem certeza desse amor. Você não vai ficar, sabe, alimentando. Então, adoece o amor, adoece. O amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna. Quanto mais esperança, mais o amor se torna forte. Quanto menos esperança, o amor morre. E aí você para, o seu amor por Deus está morto, acaba. E aí você fica amando a si mesmo, amando as coisas do mundo, amando a terra, porque se você não tem certeza do céu, então você vive para a terra. Isso é, assim, até fica lá no inconsciente. Se no seu inconsciente lá tá, na sua memória tá lá gravado: "Eu não sei se eu vou, eu não sei, então vou aproveitar aqui a terra". É muito, muito complicado isso. Quanto mais esperança, o amor se torna mais robusto, mais vivo. E se isto vem a faltar, primeiro, se faltar a esperança, primeiro o amor adoece. E se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por maiores que sejam as tuas dificuldades, jamais, nem sequer por um instante, deve afastar-te da esperança com o temor de me perder. Quando a alma pensa, quando a pessoa pensa que ela não tem certeza de ir para o céu, ela está pensando que vai perder Jesus. É um temor de perder Deus. Fica pensando: eu não sei se Deus vai me rejeitar. Deus vai me rejeitar. Quando eu morrer, ele vai me rejeitar. A pessoa pensa isso. Eu não sei se ele vai me aceitar. Eu não sei se ele me ama. Eu não sei se ele me ama, eu não espero no amor dele. Eu não sei se ele me ama, eu não sei se ele vai me aceitar. Eu não sei, eu não sei o que vai acontecer. Se a pessoa não sabe, ela não tem essa certeza do amor de Deus. E esse amor, aí ela não vai amar de volta. E ele está falando: jamais, 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 nem sequer por um instante deves afastar-te da esperança com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo. Então, a esperança faz a gente sempre encontrar sempre unida com Jesus já em vida. Como que você já está unida com Ele em vida e não vai estar depois da morte? Você já está vivendo com Ele unido em vida. A esperança chega nesse ponto, né? O amor é tão alimentado, esse amor se torna tão robusto, que já acontece a união com Deus na terra, em vida. Então, não tem dúvida. Com o temor de me perder, mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo. E então o amor terá vida perpétua, vida eterna, tá vendo? Vida eterna. O amor terá vida perpétua.
eternamente. Mas já começa em vida, já começa aqui na Terra. Aí no volume 4, 6 de setembro de 1900. Continuando vindo, meu docíssimo Jesus, esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim. E depois disse-me: Minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções. E especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Pegar assim sem esperar, né? Quantos espetáculos funestos, mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso. E não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Nossa, olha que interessante, como que Deus trabalha, né, com o ser humano. É tudo que acontece é permissão dele, né? Se ele que manda em tudo. Ele não permitir, não acontece. Então, por mais que o homem queira, né? Tem muita coisa que está na vontade do homem ali de realizar o mal e só realiza até onde Deus permite. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso voltamos e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas me abriram e a necessidade do estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixe de me ofender. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspensa, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviada em minhas penas, não vá a conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Então, os inimigos estavam querendo essa liberdade, né? Querendo muito colocar em prática os planos, né, deles diabólicos lá. E eles estavam com raiva. E aí Jesus falou para ela a necessidade contínua da vítima para aliviar Jesus, para aplacar a justiça. E ele segurar as pontas, né? Ele segurar. E aí ele não há momento que deixe de me ofender. São contínuas as ofensas. Então a oferta da vítima tem que ser contínua, a reparação tem que ser contínua. Contínuo deve ser o sofrimento e as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspensa do sofrimento, né? Se ela se vê, aí ele tá falando olha só, ele tá explicando para ela. Quando você se vê suspensa do estado de vítima, não é para ficar pensando, Jesus acabou tudo, tudo acabou. Jesus não me ama mais, Jesus não vem mais, e o estado de vítima acabou. Foi o que ela ficou pensando, né? O estado de vítima acabou, Jesus não vem mais, tudo acabou. E ele falou para ela, nunca pense assim. E agora ele está falando mais coisa. Quando você se vê suspensa do estado de vítima, sofre por estar suspensa. Porque se você está suspensa, não está me aliviando. E eu vou dar liberdade. E eles vão ter a liberdade que eles tanto querem para fazer o mal. Para colocar os planos dele em prática. Olha que interessante como que é a justiça, né? Como que Deus age. Se tem uma reparação, se tem uma vítima reparando, se tem uma reparação, ele está sendo aliviado. Em alguma parte ele está sendo aliviado. E aí ele não dá toda essa liberdade que o homem deseja para fazer, para colocar. Gente, o que a gente vê de mal na terra é só um pouco do mal que tem no coração do homem. Uma pessoa que assassina, por exemplo, alguém, ela tem vontade de assassinar muito mais. Só que ela só assassina uma, às vezes, na vida dela. Mas ela quis assassinar às vezes ela quer matar todo mundo que ela vê na frente, que ela vê no trânsito. Então, o que sai para fora do homem é uma parte só de todo o mal que ele deseja fazer no coração.
E ele queria ter a liberdade para fazer e não tem. Deus não permite. Muito interessante. E foi isso que eu entendi. Se ela tá suspensa do estado de vítima, ela tem que sofrer, tremer e temer, porque aí ele não tá aliviado nas penas, e aí pode acontecer de dar a liberdade para o homem fazer o que quer. O mal, né? Que eles estavam desejando fazer. Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim. E enquanto estava nisto, via o confessor que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer e aliviar as penas dele, aplacar a justiça, né? Então o bendito Senhor me participou tais e tais penas, que eu mesmo não sei como fiquei viva. Mas o Senhor em minhas penas não me deixou só. Mas bem parecia que não resistia se seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus. E me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas. Por isso que ela queria tanto sofrer. Ela pedia tanto para sofrer, porque ele passou dias com ela. Ela só queria ele, né? Aí ela queria sofrer porque ele estava junto com ela. Passou dias e me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar. Passo adiante e faço silêncio. Então, muita coisa ela não falou, né? Muita coisa compreendeu e não falou. Interessante. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.